Quero contar a vocês hoje, a meus amigos que me acompanham há tanto tempo, a minha história, e é uma história de vida. Outra hora triste, outra hora feliz, mas tenho que repartir com vocês o que aconteceu comigo. Nasci em Rio Verde e logo pequeno fui para Goiânia, praticamente aos 7 anos. Vivi em Goiânia ali praticamente 2 anos e aos 9 anos aconteceu um momento muito triste em minha vida, que foi a perda do meu pai. Eu, mais 2 irmãos menores, minha mãe, e a gente perdeu ali o meu pai num infarto, que ele tinha um problema cardíaco, e nós nos vimos praticamente sozinhos ali, os 3, lutando para poder fazer a vida e conseguir se sustentar. Minha mãe, que não tinha muita experiência, né? Aquela hora ainda meu pai, que fazia praticamente tudo, foi ter que lutar pela vida para sustentar 3 filhos. Eu fui ajudar minha mãe, por ser o irmão mais velho, e cuidar dos meus irmãos, fazia as coisas de casa, cuidava dos meus irmãos, dava banho, levava às vezes para a escola, o menor, que é o Eduardo, antes de eu e o Baltazar, o Júnior, meu irmão do meio, a gente ir para a escola e fazia o que tinha que fazer. As atividades de casa praticamente eu fazia quase todas, porque minha mãe deixava a comida pronta e tinha que trabalhar, mas eu cuidava dos meus irmãos. Quando eu inteirei praticamente 14 anos, eu já não tinha mais assim como ficar, às vezes, sem trabalhar. A infância foi um pouco complicada, porque a gente com muita dificuldade, morando numa casa, morando em outra, e minha mãe lutando, e a gente que não tinha casa tinha que ir para onde dava para pagar, e naquela luta. Com 14 anos comecei a trabalhar, meu primeiro emprego regular, porque já tinha trabalhado antes, às vezes até vendendo ali um picolé, fazendo um bicozinho, alguma coisa, mas aos 14 anos assinei a minha carteira pela primeira vez. Para mim foi uma alegria, porque você receber um serviço regular para uma criança, às vezes adolescente de 14 anos, você acha que é uma obrigação grande. Para quem precisa, é uma alegria, porque você passa a ter a obrigação, mas também passa a ter o seu salário mensal, onde a gente pode estar ajudando em casa. Com muita luta, trabalhei no supermercado. Às vezes a gente tinha algumas obrigações que eram de homem, não de um adolescente. Quantas vezes ajudei a descarregar caminhão com fardos pesados ali, de arroz, de feijão, garrafas de refrigerante. E infelizmente ainda tinha um problema, que o estoque era na parte de cima. Então você descarregava o caminhão, subia escada, descia escada, fazia reposição, fazia de tudo dentro do supermercado. Mas era só alegria, tinha que trabalhar, trabalhar era duro, mas aquilo nunca me entristeceu. Morava em cidade grande, quantas vezes saía do supermercado à noite, porque eu estudava de manhã, de lá ia para o supermercado, e saía do supermercado e ia para casa, e às vezes chegava num ponto final lá do ônibus, o último ônibus já tinha ido embora, e eu tinha que de madrugada ainda correr para casa, às vezes 2,5 km para chegar em casa, porque perdi o ônibus, mas estava ali feliz. Um primo viu aquela luta minha, a dedicação, e me conseguiu um serviço na Asbeg, uma prestadora de serviço para o BEG. E no BEG, garrei com dedicação todo o serviço, e fiquei ali praticamente 4 anos e meio, quase 5, e cada dia onde eu passava, fazia amigos, mostrava o meu serviço, e o Dr. Ângelo Rosa, que foi diretor de crédito rural, diretor executivo do BEG, viu a minha dedicação, me deu oportunidades e fiquei com ele. Pelo BEG, conheci naquela hora São Simão e comecei uma trajetória que até hoje me segue, e que eu imagino que Deus me colocou nesse caminho, porque não tinha outra razão para me chegar em São Simão se não fosse dessa forma. Comecei a trabalhar na Casa de Apoio lá em 93, e
Em 93 nós atendíamos ali, uma das primeiras casas de apoio do estado de Goiás, praticamente toda a comunidade de São Simão, que precisava de um atendimento médico hospitalar, e a gente não tinha hora, era de dia, de tarde, de noite. Fui motorista de carro levando os pacientes, outra hora acompanhava. Quantas vezes, naquele primeiro momento de 93 a 96, e era uma outra época, e as pessoas que me conhecem sabem disso, quantas vezes de noite, de madrugada, final de semana, a gente levantava, atendia, levava, cuidava, e algumas vezes era obrigado a reconhecer aquelas pessoas doentes que infelizmente não suportavam a doença e trazer e entregar aos seus entes e às suas famílias, às vezes até sem vida. Aquilo me chocava, me deixava chateado, porque você sempre cria uma grande relação de amizade, de carinho, e quando você vê a luta do paciente e ela geralmente não, às vezes não dá certo, porque quem está doente às vezes pode realmente não conseguir, aquilo nos frustrava, mas a gente fazia o serviço. Em 2001, 2004, voltei ao nosso município, trabalhando pela prefeitura novamente, e pela dedicação, trabalho e gostar muito de política, alguns amigos começaram a fomentar a possibilidade da gente ser candidato. Alguns incentivavam, falavam que a gente devia se dedicar também para a política, e de muitos amigos falarem, em 2008 começou a minha trajetória política dentro do nosso município. Fui eleito vereador em 2008, janeiro de 2009 tomei posse pelo meu primeiro mandato, muita alegria, muito trabalho, dedicação. Em 2012 me recandidatei, fui eleito um dos vereadores mais votados dentro do nosso município, na história do nosso município. Fui eleito no mandato de 2013 e 2016 presidente da Câmara, num período de 2015 e 2016, pelo segundo biênio, onde tive também a grata satisfação no meu segundo mandato de receber uma das honras mais importantes dentro do nosso município, o título de cidadão são simoense, que às vezes para as pessoas parece não tão muito importante, porque quem nasce na cidade é são simoense e já nasceu, é natural, está aqui. Agora, para mim, que escolhi ter família, criar meus filhos, vir para cá, construir uma história dentro de São Simão, o título de cidadão são simoense é uma das maiores honrarias, porque me reconhece como filho. Então, isso para mim é muito importante. Um orgulho muito grande que eu tenho, que é de ter meus filhos dentro da nossa comunidade, nasceram aqui, filhos de São Simão, e isso me deixou muito feliz, porque o amor que eu tenho pela cidade, eu só poderia ter uma família aqui e os meus filhos aqui também. No final de 2016, nessa trajetória como presidente da Câmara, assumi a prefeitura nos últimos 25 dias, na verdade dia 6 de dezembro, onde eu, presidente, assumi a prefeitura, e naquele dia falei para minha esposa, falei, vou agarrar essa oportunidade, na verdade uma obrigação que eu tinha naquele momento, e farei o meu melhor. Vou trabalhar, vou dedicar. Nesses 25 dias praticamente não almocei em casa. Nesses 25 dias eu fiz o que pude e não pude para poder atender a nossa comunidade num trabalho árduo que eu sempre dediquei, porque naquele momento eu era o gestor e o prefeito e eu precisava dar o meu máximo para mostrar para a comunidade que eu realmente conseguiria fazer o serviço. Então, peguei com unhas e dentes e fiz o trabalho. Já tinha sido reeleito para o meu terceiro mandato, porque em outubro já tinha acontecido a eleição. Poderia estar tranquilo, poderia não importar com nada, tinha 4 anos mais de mandato, mas eu nunca me furtei das minhas obrigações. Eu sempre
agarrei todas elas e me dediquei, como sempre me dediquei a tudo. E depois de terminar aquele período como prefeito, assumi o terceiro mandato e hoje estou aqui para dizer a vocês: estou à disposição da nossa comunidade para o que vocês precisarem. Sou pré-candidato a prefeito do MDB e quero dedicar a minha vida e os meus próximos 4 anos para vocês. Se vocês acreditarem e confiarem em mim como sempre confiaram, eu estarei sempre à sua disposição. Um abraço a todos e fiquem com Deus.